O câncer de cólon e reto é o segundo mais comum no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres, mas é o terceiro que mais mata porque o câncer de pulmão tem uma mortalidade maior. Então, nos homens, o câncer que faz o maior número de vítimas, em primeiro lugar, é o câncer de pulmão, em segundo, o câncer de próstata, em terceiro, o câncer de cólon e reto. Nas mulheres, o primeiro que mais causa mortes é o câncer de mama, em segundo, o câncer de pulmão, e em terceiro lugar, então, o câncer de cólon e reto. E a gente fala câncer de cólon e reto porque, embora o câncer possa aparecer ou no cólon ou no reto, do ponto de vista epidemiológico, essas doenças são a mesma. A anatomia e a histologia, as características microscópicas do tecido, são similares no cólon e no reto. Então, esses tumores são estudados como um tipo só de tumor, câncer de cólon e reto ou câncer coloretal. E a incidência desse tipo de câncer tem aumentado nos países à medida que vai melhorando a renda desses países. Então a incidência desse tipo de câncer tem aumentado no Sudeste e Sul da Ásia, na África e na América Latina. À medida que o tempo passa e que a renda desses países aumenta, as pessoas vão modificando seu hábito alimentar e começam a ingerir quantidades maiores de proteína animal e, infelizmente, por outro lado, esse aumento vai sendo acompanhado de uma diminuição do consumo de frutas, verduras, legumes, cereais integrais, farinhas integrais, e isso então está intimamente relacionado com o aumento da incidência do câncer de cólon e reto e o aumento do número de mortes por esse tipo de câncer. Na América Latina, a velocidade com que está aumentando a incidência de câncer de cólon e reto aqui no Brasil é maior do que no resto da América Latina. Então existe uma situação mais grave, né, do ponto de vista epidemiológico, envolvendo os diagnósticos de câncer de cólon e reto no Brasil, quando a gente compara com outros países. Nas Américas, o país que tem a maior incidência e que é uma das mais altas do planeta são os Estados Unidos. Mas existe um país na América Latina que tem uma incidência praticamente igual, está entre os países do mundo com a incidência mais elevada de câncer de cólon e reto, e esse país é o Uruguai. Não por coincidência, é um dos países do mundo que tem o maior consumo per capita de carne vermelha. Então, como já dá para notar, um dos fatores principais relacionados com o risco de desenvolver o câncer de cólon e reto é o consumo de carnes em geral, de proteína animal, principalmente as carnes vermelhas e também as carnes processadas. E isso vale para os embutidos, linguiça, salsicha, mas também as carnes defumadas, como bacon, então o próprio hambúrguer. E então, paralelamente a isso, uma diminuição do consumo de frutas, verduras, legumes, cereais integrais e farinhas integrais. O consumo de açúcar e refrigerante também está relacionado com o aumento da incidência de câncer de cólon e reto. O tabagismo também está relacionado, como aliás, de modo geral, o tabagismo aumenta a chance da pessoa desenvolver qualquer tipo de câncer, o consumo de bebidas alcoólicas e a obesidade. A obesidade, o sedentarismo e o diabetes tipo 2 são condições que caminham muito próximas. Então, a alimentação tem a ver com essas doenças, mas isoladamente cada uma delas aumenta o risco da pessoa desenvolver câncer de cólon e reto. E existe um dado muito interessante que, infelizmente, a maior parte dos médicos oncologistas não se preocupa em passar esse tipo de informação para os pacientes oncológicos. O que acontece? Pesquisas mostram que pessoas que já receberam o diagnóstico de um câncer de cólon e reto e que se submeteram ao tratamento têm uma chance maior do câncer voltar, ou seja, de ter uma recidiva da doença, se elas mantêm um consumo de proteína animal elevado. Então, seria muito importante, assim que a pessoa recebe um diagnóstico de um câncer de cólon e reto, além de fazer o tratamento padrão, receber essa informação, uma orientação sobre a grande importância de se mudar o hábito alimentar
porque isso vai interferir no desfecho final. Mas infelizmente a maior parte dos médicos não se preocupa com prevenção de nada, nem a prevenção primária e muito menos a prevenção secundária ou terciária, né, que são essas complicações de uma doença que já foi tratada. Bom, com relação ao tratamento, durante muito tempo só se dispunha da quimioterapia, isso para os casos de câncer de cólon e reto avançados, quer dizer, a primeira opção de tratamento, quando possível, é o tratamento cirúrgico. Mas, quando isso não é possível pelas condições do paciente ou pelo próprio estágio da doença, existe então a indicação de quimioterapia, eventualmente de radioterapia, mas a quimioterapia citotóxica, que é a quimioterapia tradicional, a mais antiga, ela até está relacionada com o aumento do tempo de vida das pessoas com o diagnóstico de um câncer de cólon e reto avançado, ou seja, com metástase, mas esse tipo de tratamento garante uma sobrevida de aproximadamente, em média, 23 meses, ou seja, de menos de 2 anos. Existem outros tratamentos mais modernos para o câncer, a imunoterapia, por exemplo. A imunoterapia se prepara um sistema que usa as próprias defesas, o sistema imunológico, ele é usado para atacar as células do câncer, desde que exista uma proteína anômala que a célula do câncer produza e que possa ser reconhecida como se fosse um antígeno que precisa ser atacado. O que acontece com as células do câncer de cólon e reto em estágio avançado é que esse tipo de tumor tem uma instabilidade genética muito grande, ou seja, uma alta propensão a sofrer novas mutações. Então, quando se prepara a imunoterapia e ela é feita no paciente, algumas células do câncer vão morrer, mas outras vão sofrer mutações naquela proteína que foi a proteína-alvo utilizada para tratar o paciente, para ser usada na imunoterapia. Então, a imunoterapia não vai mais reconhecer aquela proteína porque ela sofreu uma nova mutação. Então, com isso, o câncer de cólon e reto no estágio avançado, ele escapa da imunoterapia com mais facilidade. Então, esse não é um tratamento que seja considerado muito eficaz. Existem outras formas de terapia, que são as chamadas terapias direcionadas, onde se analisa o tipo de proteína que está relacionada com o excesso de proliferação daquele tipo de câncer, e então existem medicamentos que são usados justamente para atuar nessas proteínas, alterando o efeito delas, a atividade delas, o que acaba levando então à morte das células daquele tipo de câncer. Então, nas células do câncer de cólon e reto, existe a possibilidade de se fazer a terapia direcionada contra os receptores de fator de crescimento epidérmico ou a terapia contra o VEGF, o fator de crescimento vascular endotelial. Então, essas duas proteínas têm uma relação muito forte com a progressão do câncer de colo e reto quando está no estágio avançado. Mas o que acontece? Mesmo essa terapia direcionada, que hoje é considerada a forma mais eficaz de tratar um câncer quando não existe a possibilidade de cura através de cirurgia, e é o caso das metástases, nesses casos a terapia direcionada para o câncer de cólon e reto metastático produz uma taxa de sobrevida de 5 anos de 20% dos pacientes, ou seja, só 20% dos pacientes com um diagnóstico de câncer de cólon e reto no estágio avançado, ou seja, com metástase, só 20% estarão vivos, em média, quando do tratamento mais moderno que existe, que é a terapia direcionada. Isso mostra, então, a grande necessidade de se desenvolver alguma nova abordagem para essa situação específica. Esse é um desafio dentro da medicina.
principalmente quando o tumor de cólon e reto tem mutações nesse receptor de fator de crescimento epidérmico, porque aí então a terapia direcionada não vai fazer efeito. Então, a gente analisando todos os estudos que foram feitos, infelizmente, a grande maioria dessas pesquisas não são pesquisas clínicas, são pesquisas pré-clínicas, ou seja, feita com células do câncer de colo e reto metastático humano, mas fora do nosso corpo, em laboratório, e vão testando uma série de substâncias, eventualmente algum tipo de medicamento, que é usado até para tratar uma outra doença que não seja o câncer, tem a capacidade de atuar em cima desse tipo de tumor. E, de fato, existem alguns estudos sugerindo que algumas substâncias presentes em alguns suplementos nutricionais têm a capacidade de atuar inibindo a proliferação e provocando a morte de células desse tipo de câncer de colo e reto metastático, mas infelizmente não foram feitos estudos clínicos. Como essas substâncias já são usadas para tratamento de outras doenças e se conhece o perfil de efeito colateral e de segurança desses produtos, na minha opinião pessoal, não se deveria deixar de fazer o uso desses produtos mesmo fazendo o tratamento convencional do câncer. Não existe nenhuma evidência de que o uso desses produtos prejudica ou diminui a eficácia do tratamento convencional. Mas, infelizmente, também a maior parte dos médicos não está nem ciente disso e prefere recorrer ao tratamento convencional, mesmo sabendo da grande probabilidade de fracasso nessas situações. Para aqueles que tiverem interesse em ler mais a respeito dessa situação, do desafio do tratamento do câncer em estágio avançado, especificamente nesse caso do câncer de colo e reto, eu sugiro a leitura do meu livro sobre câncer, que está disponível no site Clube de Autores. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado. Quem gostou, compartilhe.